Transferência de líquidos entre tanques. Nessa modelagem estaremos fazendo a modelagem do sistema hidráulico, o qual é composto por dois tanques cilíndricos interconectados através de um canal. O primeiro tanque terá uma bomba controlável que terá uma entrada fixa de líquidos, enquanto o segundo tanque possui uma saída na sua base, permitindo o escoamento de fluido por gravidade e também pela ação da altura do líquido do mesmo. O comportamento inclui a análise do equilíbrio dinâmico entre os níveis do tanque, as variações transientes quando a bomba é acionada ou desligada, bem como a análise das vazões entre o compartimento em função das diferenças de altura. Acerca da equação e dos conceitos de modelagem. Primeiro que a vazão ela é definida e controlada por uma bomba com controle on e off, ou seja, quando está ligada a 0,1 metros cúbicos por segundo, ou seja, 100 litros por segundo, e 0 se desligada. A relação de vazão entre os tanques, ou seja, Q, underline 1, 2, certo? Tanque 1 e tanque 2. A mesma foi baseada na equação de Torricelli para escoamentos através de orifício, sendo que a função disso é dada por CD, que é o coeficiente de descarga para orifício com borda viva, de 0,6, a área do orifício de conexão 0,05 metros quadrados, vezes a raiz de 2 vezes a gravidade, vezes a diferença de altura de líquidos entre os tanques. Sendo que nesse caso também é necessário ressaltar que nós estamos utilizando a lei de Torricelli dado o tamanho do orifício. Caso seja um orifício maior, tal método de análise de sistema não é válido. Aqui, para demonstrativo de cálculo, foi determinada como altura de H1 0,5 metros, que é a altura inicial, e altura de H2 0,2 metros. Ou seja, nós sabemos através disso quanto de líquido estará fluindo de um tanque para outro. Acerca da vazão de saída, que é out, ela é determinada novamente pelo coeficiente CD vezes a área de saída, que é a área de transferência entre os tanques, vezes 2 vezes a gravidade vezes a área do tanque 2, no caso a altura. Sendo que a altura do líquido aqui, no caso, é determinada, por exemplo, 0,3 metros, nós teremos que a saída será de 0,0726 metros cúbicos por segundo. A partir disso, nós também podemos determinar o balanço da massa do tanque. Primeiro para o tanque 1, onde que nós precisamos considerar a área vezes a variação da altura da coluna de líquido ao longo do tempo, que vai ser igual a entrada de líquido menos a saída de líquido para o tanque 2. O balanço da massa para o tanque 2, novamente a relação da área vezes a variação da altura da coluna de água ao longo do tempo, será igual a taxa de transferência do líquido do tanque 1 para o tanque 2 menos a taxa de saída do tanque 2. A condição de equilíbrio será alcançada quando a variação da altura será zero em ambos os tanques, e a partir disso nós podemos analisar o comportamento dinâmico. Primeiro que nós esperamos ver durante a simulação, que é a evolução temporal das alturas de H1 e H2, sendo que o crescimento de H1 é determinado pela bomba, se ela está ligada ou desligada. A resposta de H2 depende do fluido que vai ser recebido decorrente do tanque 1. Nós veremos que haverá tendência de equilíbrio de valores ao longo do tempo e haverá um esvaziamento quando a bomba é desligada. Acerca das vazões de entrada, de transferência de tanques e de saída, a vazão de Q1,2 de um tanque para outro vai aumentar de acordo com a diferença de altura de líquido entre os tanques, ou seja, quanto maior a altura da coluna de água do tanque 1 e quanto menor a altura de água do tanque 2, maior será o fluxo. A saída do tanque final, ou seja, do tanque 2, irá aumentar proporcionalmente à raiz da coluna de água do tanque 2. E nós veremos a equalização das vazões no estado estacionário. Acerca do tempo de resposta do sistema, nós veremos que terá uma constante de tempo característica para atingir o equilíbrio, visto que também nós temos uma entrada fixa de 0,5 metros cúbicos, ou no caso 0,1 metro cúbico, que é 100 litros,
E nós veremos que também tem influência das áreas dos tanques na dinâmica, sendo que nesse caso aqui nós consideramos ambos os tanques com as mesmas condições de tamanho e o mesmo tamanho de orifício de saída e transferência de líquido. Acerca do acoplamento entre os tanques, nós sabemos que a variação de H1 e H2 se afetam e nós veremos um comportamento oscilatório ou monotônico, dependendo de como é que o sistema está com a bomba ligada ou desligada e também da questão da altura das colunas de águas em ambos os tanques. Acerca do comportamento esperado, na fase de enchimento, ou seja, a bomba ligada, a altura do tanquinho irá crescer rapidamente no início, depois irá desacelerar, visto que também começa a ter a vazão para o tanque 2. H2 começa a subir até H1 atingir nível suficiente para gerar vazão através da passagem entre os dois tanques, e ambos os níveis convergem sintoticamente para valores de equilíbrio. Novamente, depende como for modelado os parâmetros do tanque. Na modelagem a seguir, nós veremos que eles não necessariamente atingem o valor de equilíbrio. Acerca do estado estacionário, H1 e H2 elas vão estabilizar em valores constantes quando houver essa relação aqui destacada, e isso é decorrente da normalização, ou seja, da igualdade do fluxo de entrada, que vai ser igual ao fluxo de transferência entre tanques, que é igual ao fluxo de transferência de saída. Na fase de esvaziamento, seja a bomba desligada, a altura do tanque 1 irá decrescer conforme a transferência para o tanque 2. A altura do tanque 2 ela pode inicialmente subir se a vazão entre os tanques for maior que a vazão de saída, antes de começar a decair. E eventualmente, com a bomba desligadas, ambos tendem a zero assintoticamente. Nós veremos que haverá uma dinâmica não linear, ou seja, as taxas de variação dependem das raízes quadradas, ou seja, uma não linearidade, como demonstrado aqui, por exemplo, numa relação anterior, onde aqui nós temos a raiz da altura do tanque, da coluna de água mais especificamente, e nós veremos que o tempo de resposta varia conforme o estado do sistema. Para um tempo de ciclo onde que a bomba fica 10 segundos ligada e 5 segundos desligada, aqui como o sistema está enxergando, toda vez que ele conclui um ciclo ele reinicia a variável. Acerca da temperatura de líquido do tanque 1, nós veremos que nos primeiros 10 segundos a bomba está ligada, sobe até 0,65 metros, desligou a bomba, começa a haver decaimento do nível de líquido do tanque, que é decorrente da transferência do tanque 1 para o tanque 2. Da mesma forma, nós vemos que agora, como o ponto inicial estava mais baixo, ele não novamente alcança a mesma altura aqui do primeiro momento que ele liga, mas fica se repetindo esse movimento continuamente. Acerca da altura do líquido do tanque 2, que inicia em 0, novamente decorrente, os 10 primeiros segundos ele vai enchendo aqui, ele continua um pouco ainda, decorrente daquela questão que está havendo vazão do tanque 1 para o tanque 2. Com a bomba desligada, também começa a considerar aquela vazão de saída, o que é out. E a partir disso, quando o sistema está ligado, ele fica se carregando e descarregando. Aqui nós podemos ver de forma mais precisa e conjunta a altura do tanque 1 e a altura do tanque 2. Também, acerca da relação de entrada, transferência e saída de líquidos, que será aquele fluxo de 0,1 metros cúbicos por segundo, 10 segundos ligado, desligou. Sendo essa linha aqui, azul, a transferência entre os tanques, e a linha verde a saída de líquidos do tanque 2. Entretanto, achei também interessante observar, ok, nós temos 10 segundos ligados e 5 desligados, mas e se nós aumentarmos esse tempo, por exemplo, 20 segundos ligado e 40 desligado, o que nós vemos? Novamente, controle da bomba, tanque 1 começa a se encher, depois a bomba desliga-se e ele vai esvaziando, até que certo ponto, basicamente, eles entram em equilíbrio, ou seja, numa situação que não há líquido nenhum. Aqui nós também vemos a mesma relação de que entrada fixa de fluxo, o sistema vai, desliga-se, aqui ele deixa de encher e somente esvazia, e a partir de certo ponto, em torno de um pouco além dos 40 segundos, chegamos
0 metros cúbicos nos tanques. Pontos a considerar acerca dessa modelagem. Primeiro, que é um fluido ideal, ou seja, não considera viscosidade, efeitos de temperatura ou compressibilidade. Claro que a água tem aquela questão que pode ser considerada incompressível, mas numa análise mais complexa sempre é bom levar tais fatores em consideração. Tem a questão do regime permanente nas vazões. Nós iremos assumir que a vazão ela corresponde à altura, sem considerar a inércia do fluxo. O coeficiente de descarga constante, ou seja, na prática o CD ele pode variar de acordo com o número de Reynolds. Nós também consideramos uma geometria simplificada, onde que os tanques eles são cilíndricos, perfeitos e com área constante. Ou seja, o volume de líquido não irá interferir no seu volume total, ou na sua área total mais especificamente. E também a questão dos orifícios idealizados, ou seja, de forma geral nós não iremos considerar rugosidade ou efeitos de venda contracta detalhados. Nós simplesmente fizemos uma simplificação entre tanto a entrada do líquido, o canal de passagem do tanque 1 para o tanque 2 e o canal de saída. Acerca da modelagem matemática, a equação de Torricelli novamente simplificada, como ressaltado anteriormente, válida para pequenos orifícios em regime turbulento. Não consideramos perdas de carga adicional em conexões, efeitos de entrada e saída, ondas ou perturbações na superfície, nem como a variação da pressão atmosférica. Claro, consideramos talvez a nível do mar, tudo bem, não é um grande volume de água, mas em análises complexas, novamente, tem que se levar tais fatores em consideração. E também agora no Modélica foi utilizada a função max, onde que, para evitar raízes quadradas de números negativos, que, por fim, iria representar a descontinuidade na derivada. Acerca das condições iniciais, nós iremos assumir um valor fixo de 0,5 metros cúbicos já no tanque e H2 igual a 0, que afetam o transiente inicial. Acerca dos limites da simulação, não considera cavitação em baixas pressões, também não irá considerar esvaziamento completo ou reinício da operação. A entrada da bomba é assumida ideal, como dito e ressaltado bastante, é uma vazão instantânea e constante. Não irá modular efeitos da altura mínima para o início do escoamento e também não contempla a variação das propriedades do fluido, como a densidade ou viscosidade. Como ressaltado, claro, isso aqui é um modelo básico, tem muitos pontos a considerar, mas eu ressalto tais pontos para que possa-se utilizar meu modelo inicialmente desenvolvido e aplicar tais pontos para ter um modelo mais próprio para ter um resultado consistente. Novamente, como no código, idealmente parâmetros com comentários do seu significado e de sua unidade em sistema internacional. A questão que nós podemos delimitar o tempo ligado e desligado, bem como a altura inicial do tanque 1 da coluna de líquidos e a altura inicial da coluna de líquidos do tanque 2. Essa variável quiboliana para o estado da bomba, que é aquela questão do reinício dos ciclos. Nós iremos novamente ter as equações, onde que nós temos toda a teoria que expliquei anteriormente. Aqui eu considerei uma válvula bidirecional, onde que seja nós podemos, dependendo dos parâmetros que você colocar ali, irá ir líquido também do tanque 2 para o tanque 1, certo? Devido à diferença de altura da coluna de líquido entre ambos. Mas caso quisesse ser uma válvula unidirecional, também poderia considerar essa equação aqui destacada. Acerca da tabela de variáveis, como de costume variável, valor, unidade, significado e importância, seja para parâmetros do sistema, variáveis de estado, variáveis de vazão, variáveis de controle. Também tem uma questão das grandezas derivadas, constantes físicas implícitas e as relações dimensionais importantes.